Fala, pessoal, tudo bem? E então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho aí de matemática, essa parte mais básica, né? Então, hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas, beleza? O que é expressão numérica? Na verdade, ela é um conjunto de operações matemáticas, tá? Como adição, subtração, exponenciação, certo? Numa etapa só, né? Não etapa, mas numa expressão só, e no qual a gente tem diversos passos para seguir. Tá? Então, como são várias operações matemáticas, a gente precisa saber qual vai ser feito primeiro, qual vai ser feito por último, né? Então, pessoal, a gente vai ver quais são as regras dessas operações, como que a gente trabalha dentro disso para chegar no resultado final daquela expressão numérica, beleza? Para quem não está entendendo ainda muito bem o que é, Facebook, Instagram, muitas vezes aí está jogando aquelas correntinhas onde tem uma maçã, mais uma maçã, mais uma maçã igual a 3, né? Enfim, aquilo ali, de certa forma, é uma expressão numérica porque são várias operações feitas dentro de um número só, né? Dentro de uma conta só. Tá? Contudo, aquilo lá é meio assim, porque nós não temos as regras certas daquele jogo, né? Tá? Dentro da matemática, a gente tem regra e a gente sabe o que precisa ser feito, o que precisa ser feito primeiro e o que precisa ser feito por último. Tá? E nós vamos, então, trabalhar dessa maneira aqui. Beleza? Então, nós vamos dar uma olhada, primeiramente, os símbolos que a gente utiliza. Eu não estou falando em símbolo, pessoal, adição, multiplicação, né? Eu não estou falando disso aqui, ó, mais, menos, vezes, divisão, tá? Eu estou falando do parênteses, do colchetes e das chaves. Então, os parênteses os colchetes e também as chaves. Esses símbolos, pessoal, eles servem nada mais do que para ordenar a sequência das operações que serão feitas, tá? Então, em primeiro lugar, nós faremos as contas, as operações que estão dentro dos parênteses, certo? No segundo momento, nós vamos fazer as operações que estão dentro dos colchetes. E, por último, as operações que estão dentro das chaves, certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma expressão numérica aqui, na qual a gente possa aplicar essa nossa ideia aqui. Vamos lá, eu vou pegar essa aqui, ó. Vamos abrir colchetes 14 mais, vamos abrir parênteses aqui, 4 vezes 5, certo? Vamos fechar esses parênteses, fechar o colchetes, mais 8, certo? Uma expressão numérica bastante simples, mas que nós temos que seguir uma ordem, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu disse para vocês antes? Primeiro que está entre parênteses, por segundo que está em colchetes, e se tiver chaves, o que está dentro das chaves será o terceiro, tá? E o que estaria fora das chaves também seria o último a ser resolvido, né? Então, dessa forma, pessoal, a primeira parte nossa vai ser isso aqui, ó. Quanto que é 4 vezes 5? É 20, né? Tá? Então, 20 aqui. Nós vamos escrever novamente essa expressão. Abre colchetes, 14. O 4 vezes 5 a gente já tem o valor, tá? Então, a gente pode simplesmente eliminar esses parênteses porque eles não têm mais sentido agora, já que a gente fez tudo que está dentro dele, né? Então, mais 20. Isso aqui, mais 8. Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer é o que está dentro dos colchetes, certo?
E dentro dos colchetes, nós temos, então, aqui 14 mais 20, 34, né? Certo? E então nós temos, por último, 34 mais 8. 34 mais 8 é igual a 42, tá? Então, esse é o valor da nossa expressão numérica, beleza? Essa é uma bastante simples aqui para a gente começar a estudar as expressões numéricas, beleza, pessoal? Então, vamos pegar outra aqui para a gente trabalhar. A segunda expressão que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Menos 4, tá? Mais, abre o colchetes, menos 3, mais, abre o parênteses agora, menos 5, mais 9, menos 2. Vamos fechar o parênteses aqui, tá? E vamos fechar o colchetes também, certo? Então, pessoal, olha só. Obrigatoriamente, o que nós vamos fazer primeiro é o que está dentro do parênteses. Menos 5, mais 9, menos 2, certo? Então, nós temos isso aqui, menos 5 mais 9, seria 4. 4 menos 2. 4 menos 2 seria 2. O valor disso aqui é 2. Tá? Então, vamos para a segunda etapa. 4 mais, abre colchetes, menos 3, mais o valor do que está entre parênteses é 2, e a gente pode eliminar o parênteses já. Certo? Quando a gente fez todas as operações que estão dentro de um parênteses, dentro do colchete, ou até mesmo das chaves, a gente pode eliminar aquele símbolo, tá? Então, agora, pessoal, isso aqui. Menos 3 mais 2. Isso aqui é menos 1, tá? Menos 4 mais... Eu vou abrir o colchetes para explicar uma coisinha para vocês. Menos 1. Lembra que eu acabei de falar em cima que a gente poderia já eliminar? E, de fato, poderia. Só que eu gostaria de trazer para vocês uma ideia aqui de como vai ficar esse sinal, tá? Que aí pode gerar um pouquinho de dúvida, né? Sempre que a gente tem um parênteses, um colchetes ou uma chaves, esse sinal aqui é como se fosse um valor de 1 positivo, nesse caso, porque tem um mais, estaria multiplicando aquele valor dentro nesse caso, dos colchetes, tá? Então, é como se nós tivéssemos isso aqui, ó. 1 que multiplica menos 1, e isso fica igual a menos 1, tá? As nossas regrinhas de multiplicação, ok? Se nós tivéssemos ali, antes do colchetes, um valor negativo, menos o menos 1, era a mesma coisa que se a gente estivesse pensando nisso aqui, ó. Menos 1 que multiplica com menos 1. E isso traria para nós um valor de 1 positivo, certo? Então, pessoal, é importante que a gente saiba como trabalhar com isso para não achar que ali tem um erro, né? Mais, menos 1. Às vezes pode parecer que isso está errado, tá? Então, como eu acabei de falar, como é mais um menos, nós teríamos aqui menos 4, menos 1, que isso é igual a menos 5. E esse é o valor dessa expressão numérica. Beleza, pessoal? Espero que esses exemplos já tenham sido suficientes para vocês pegarem a regrinha aí do parênteses, colchetes e chaves, tá? Apesar de eu não ter usado nenhuma chaves aqui, mas a ideia é a mesma, né? E agora nós vamos verificar as operações matemáticas. A gente também tem regras para dizer se primeiro nós fizemos adição, multiplicação, uma radiciação, uma raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, né? Qualquer raiz, tá? E a gente também tem regrinhas para isso. Então, vamos dar uma olhada como é que fica isso agora? Chega aqui, ó. Preferências
de operações. Certo? Então, pessoal, quais são as operações matemáticas que a gente conhece aqui? Vamos colocar aqui adição, subtração, multiplicação, divisão, nós temos também aqui a possibilidade de ter então, de ter potenciação, e também a radiciação. Certo? Eu sei que no nosso canal aqui, a gente ainda não falou desses dois, mas nós vamos falar. Os próximos vídeos a gente vai falar de potenciação e radiciação, certo? Mas a gente já falou de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu também acredito que vocês já ouviram falar da potenciação e radiciação. Por exemplo, radiciação, todas as raízes, ó. Raiz quarta de 16, né? Isso aqui é uma radiciação. O que seria uma potenciação? 3 ao cubo, por exemplo. Tá? Toda vez que a gente tem um expoente. Tá? E radiciação toda vez que a gente tem uma raiz. Certo? Então, só para a gente saber do que a gente está falando. Pessoal, nós temos regra para esses pares de operações. Se nós tivermos uma adição e uma subtração, não tem problema. Qualquer uma delas sendo feita primeiro, vai dar certo o resultado. Mesma coisa com multiplicação e divisão. Se vocês tiverem uma multiplicação e uma divisão, tanto faz fazer primeiro a divisão ou a multiplicação. Mesma regrinha que eu estou falando, vale para potenciação e para radiciação. Qualquer uma dessas duas, vocês fazendo primeiro, não tem problema nenhum. Contudo, se nós tivermos potenciação, multiplicação e adição, obrigatoriamente nós precisamos fazer primeiro potenciação e radiciação, pessoal. Na sequência, multiplicações e divisões. E somente por último, as adições e as subtrações. Ok? Vamos dar uma olhada, vamos pegar um exemplo aí para a gente ir para frente aqui nessa ideia. Só um minutinho aí que vamos pegar esse nosso exemplo. E a expressão numérica que nós utilizaremos, então, para verificar a preferência das operações, vai ser essa aqui. 35 dividido por, abre chaves, abre colchetes, 7 menos 7 mais 2 ao quadrado, 7 mais 2 ao quadrado está entre parênteses, né? Fecha colchetes que multiplica, abre parênteses, raiz de 9 mais 2, fecha parênteses e fecha as chaves também. Ok, pessoal? Essa é a expressão numérica. Vamos lá, duas coisas aqui. Agora a gente precisa ver os sinais de chaves, parênteses, colchetes, ver qual que é a preferência deles, tá? E também, se a gente primeiro faz multiplicação, se primeiro a gente faz adição, se primeiro a gente faz potenciação ou raiz, como a gente tem aí, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como fica esse exemplo especificamente. Nós temos parênteses aqui, tá? E nós temos parênteses aqui. Nós vamos resolver os dois primeiros. Tá? Então, olha só. Nós temos uma soma, evidenciada por esse sinal de mais, e nós temos uma potenciação por esse 2 elevado ao quadrado. Primeiramente, pessoal, nós precisamos fazer a potenciação. Tá? Nós temos que fazer esse 2 ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos uma adição, evidenciada por esse 2, e nós temos uma radiciação evidenciada por essa raiz. Então, pessoal, nós vamos começar primeiro fazendo
a potenciação e a radiciação. Como elas estão em dois parênteses diferentes, nós já podemos fazer as duas nesse primeiro momento. 2 ao quadrado, 4. A raiz de 9, 3. Certo? Então, agora nós podemos continuar da mesma forma que nós fizemos antes, né? 35 dividido por, abre chaves, 7 menos. Olha só, pessoal, como eu não resolvi tudo que está dentro ainda desse parênteses, eu vou abrir ele novamente, tá? Não vou eliminar ele aqui. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem agora 7 mais, mais 4, né? Então, seria isso aqui. Fecha parênteses que multiplica. E a mesma coisa aconteceu com esse segundo parênteses, né, pessoal? No qual a gente só resolveu a radiciação e não fez a soma. Então, nós dissemos que essa raiz de 9 é 3, mais o 2 que nós não resolvemos ainda. Tá? Agora, nesse segundo momento, a gente vai resolver as adições. Tá? Nós temos essas duas aqui para a gente resolver. Então, o que ficou aqui? 35 dividido por, abre chaves, abre colchetes, 7 menos 7 mais 4, 11, certo? Que multiplica 3 mais 2, nós temos aqui 5. Ok? Agora, pessoal, nós vamos resolver o que está dentro dos colchetes, certo? 35. Vamos manter o ritmo, né? 7 menos 11, nós temos menos 4. Então, 35 dividido por menos 4, que multiplica 5. Agora, pessoal, nós vamos resolver primeiro o que está dentro dos colchetes. Isso aqui traria para nós um menos 20, né? 4 vezes 5 igual a menos 20, de forma que nós temos 35 dividido por menos 20. Ok? Nós podemos agora, de várias maneiras, apresentar esse resultado. Um deles é menos 35 sobre 20, que simplificando seria igual a menos 7 sobre 4, tá? Certo, pessoal? Como é que eu fiz essa simplificação? Olha só, tanto 35 quanto 20, eles são divisíveis por 5, certo? Então, eu dividi o 35 por 5 e dividi também o 20 por 5, de forma que nós temos isso aqui. O sinal continua, né? 35 dividido por 5, 7. 20 dividido por 5, 4. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Nós podemos apresentar o resultado dessa forma aqui. A outra forma, pessoal, seria nós fazermos isso aqui, ó. Menos 7 dividido por 4. Então, 1 aqui, nós temos 4. Menos 1, perdão, né, pessoal? Nós temos menos 4, de forma que nós teríamos aqui 3. Um resto de 3. Tá? Não tem esse sinal aqui. Ok? Como o 3 é menor do que 4, a gente tem que colocar uma vírgula logo depois do 1. E com isso nós podemos adicionar esse zero aqui. 30 dividido por 4. Nós temos o 7, que nos traz 28, ou seja, resto 2. E agora nós temos o 5,
e vezes 4 é 20, e nos traz um resto de 0. Então, nós também poderíamos dizer que o valor dessa expressão numérica é 1,75 negativo, tá? Aí vai depender muito do que o enunciado do teu exercício está pedindo. Se ele pedir na forma de fração, o resultado anterior está certo, né? Nós teríamos aqui. Se pudesse ser em formato de número decimal, a gente teria aqui como sendo o valor correto. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que o vídeo tenha ficado legal. Dá o like aí, deixa o seu comentário e se inscreva no canal, que ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Valeu, galera. Um abração e até o próximo vídeo.